Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Exclusivo, Bodytech contrata banco para buscar novo sócio. A Bodytech, uma das redes de academia mais conhecidas aqui no Brasil, está passando por sérios problemas financeiros e a gente vai analisar tanto a busca de novos sócios para injetar dinheiro na Bodytech, como a situação atual da empresa. Vamos ver isso nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, aquele aviso rápido. Se você está ingressando no mercado de trabalho ou está em posições iniciais e deseja acelerar sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você atingir os seus objetivos. A BTC está com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2024 do seu curso mais tradicional, que é o General Business Program. Nele, a gente apresenta todo o ferramental de soft skills, comunicação e negociação empresarial, finanças, matemática financeira, contabilidade, valuation e estratégia de investimentos, assim como marketing, estratégia corporativa, modelagem de negócios e problem solving. É o curso mais tradicional da BTC, como eu falei para vocês, mais de 8.000 alunos formados que estão acelerando sua carreira em consultoria estratégica, mercado financeiro e áreas de negócios em grandes empresas. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2024, primeiro semestre, inscrições abertas para a modalidade intensiva, turmas de férias em janeiro e regulares de fevereiro até junho na modalidade virtual ao vivo via Zoom ou presencial na Avenida Paulista. Vejo vocês em 2024. Bom, vamos começar aqui falando um pouco sobre a Bodytech. A Bodytech, ela sempre foi conhecida no mercado pelos sócios que ela tinha, né? Então, eu peguei uma notícia aqui da Isto é Dinheiro, do dia 11 de agosto de 2010. Sócios da pesada. Empresários conhecidos e até técnico da seleção de vôlei se preparam para fazer primeiro IPO de uma rede de academias. Então, vocês viram que tinha até o Bernardinho como sócio do negócio e tinha ex-banqueiro também. Então, eles estavam com uma ideia de conseguir pegar uma rede de academias premium, que é a Bodytech, fazer a estratégia de crescimento e fazer uma abertura de capital. Beleza. Isso daí, essa tese, atraiu até o Private Equity do BTG. Então eu peguei aqui, ó, no dia 30 de abril de 2012, BTG Pactual compra 30% da rede Bodytech. E aí agora você tem até um banco por trás para conseguir executar a estratégia de crescimento. Qual que foi o grande problema? O grande problema, pessoal, é que eles foram com uma tese de crescimento em academias premium e a Smart Fit, ela foi crescendo nesses últimos anos, mostrando que ir por low-end era onde você tinha mais potencial de crescimento, mais ganhos de escala e também mais rentabilidade. Então, essas academias premium, elas até existem dentro do portfólio lá da Smart Fit, mas a grande tese de crescimento deles é ir na capilaridade da quantidade de academias que eles têm para ganhar escala na compra de equipamentos e na negociação do real estate onde vai ficar as academias. Esse modelo de academia premium ele não dá tanta escala. E aí isso é um problema, porque você não consegue aumentar a rentabilidade do negócio tão fácil assim. E aí o que aconteceu? A Bodytech ficou com um problema. Por quê? Porque ela viu que a Smart Fit provou que a tese de crescimento em low-end era muito mais rentável do que no high-end, onde ela estava posicionada. Não conseguiu atrair mais sócios, também não conseguiu fazer abertura de capital. E os resultados financeiros não estão muito bons. E é isso que a gente vai começar a dar uma olhada agora. Mas vamos entrar na notícia principal e eu vou fazendo um bate-bola com os financials aqui do Bodytech. Então vamos lá. A rede de academias Bodytech contratou o Bradesco BBI para encontrar um novo acionista, injetando capital no caixa da empresa, apurou o Pipeline. O banco começou conversas informais com fundos de investimentos nos últimos meses, mas a expectativa é que as tratativas engrenem no início do ano que vem, com um balanço operacional melhor e o avanço da redução da taxa de juros. Vamos lá. Ao Pipeline, Luiz Urquiza, CEO e acionista da Bodytech, confirma a busca por um investidor, o que dependia de uma melhora operacional do negócio já em marcha. Ainda que não tenha números fixos de aporte e participação, a intenção inicial é buscar um aporte na casa de 150 milhões de reais. Daqui a pouco eu mostro para vocês o balanço e eu vou falar para vocês que esses 150 milhões de reais, a princípio, ele consegue resolver o problema de 2024, de 2023 e 2024, basicamente, né? Mas a gente vai chegar lá quando a gente for analisar o balanço. Bora!
A empresa encerrou o ano passado com prejuízo de 72,8 milhões de reais e patrimônio líquido negativo de 62 milhões, o que rendeu um comentário do auditor, a BDO, sobre a incerteza de continuidade do negócio. A auditoria, quando ela vê, né, dúvidas, quando ela tem dúvidas sobre a continuidade operacional do negócio, ela tem que colocar no relatório dela, e eu vou mostrar para vocês como que está acertado esse negócio lá no relatório. O balanço espelha as dificuldades originadas na pandemia, com unidades fechadas, seguida da veloz alta da taxa Selic. A mudança de cenário aconteceu justamente quando o grupo vinha ajustando a sua estratégia de mercado numa revisão da rede como a marca Fórmula. Bom, basicamente eles estavam tentando analisar a Fórmula como uma marca que tinha dentro do portfólio, mas que estava sem grandes importâncias estratégicas no crescimento do negócio, para conseguir reposicionar ela como uma marca low-end para conseguir combater a Smart Fit, dado que eles viram que eles erraram no segmento onde teria mais atratividade para investidor, né? Mas enfim, vocês viram aqui que a notícia fala que a pandemia foi o grande trigger da situação financeira ruim que o Bodytech tem hoje, né? Eu vou falar para vocês que acelerou o processo, mas antes da pandemia, a rede de academia já estava com dificuldade. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o relatório da auditoria. Então vamos lá, pessoal. Quem tá vendo no YouTube e no Spotify, eu acho que eu já mostrei isso lá no Madeiro, mas eu tô mostrando aqui porque a Bodytech tá na mesma situação. Toda vez que a auditoria percebe que existe uma grande dificuldade da empresa se manter operando, ela tem que colocar esse comentário aqui, ó. Incerteza relevante relacionada à continuidade operacional da companhia. Olha o que eles colocam aqui, ó. A companhia vem apresentando sucessivos e relevantes prejuízos nos últimos exercícios, aumentando o grau de endividamento e passivo a descoberto. A partir de 2022, a companhia iniciou o processo conjunto de reestruturação operacional e financeira. Mas eles colocaram em dúvida, falaram assim, olha, a gente não sabe se esse negócio vai continuar operando para frente. Por que eles olharam isso? Bom, primeiro que a empresa está dando muito prejuízo, mas a coisa principal que faz a auditoria colocar isso, né, esse comentário lá no relatório, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui para vocês o seguinte, ó. Ativos circulantes no dia 31/12 de 2022, 63 milhões. Tá vendo aqui, ó? Beleza. Ativo circulante é aquilo que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses. Agora vamos lá, hein? Passivo circulante, pessoal. Passivo circulante, 458 milhões. Então você tem 63 milhões de ativos que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses. E você tem obrigações para honrar em até 12 meses de 458, quase 400 milhões de reais aqui de passivo circulante a descoberto em relação aos ativos circulantes. E aqui uma coisa interessante, né? Só de dívida, empréstimo e financiamento tem 72 milhões. E dívida é exigível. Então, se você eventualmente não paga a dívida, pode ter algum processo de falência aí, e aí vai ter que pedir proteção, recuperação judicial, etc. Tem um monte de coisa. Então, você tem menos ativo circulante do que a dívida circulante que você tem, sem contar todas as outras obrigações operacionais. Entenderam? Tá? Então, esse aqui é o grande problema que a Bodytech tem aqui hoje, né? E outra coisa interessante é mostrar para vocês que a pandemia de fato, né, trouxe um impacto muito negativo no negócio da Bodytech, mas eu vou mostrar para vocês agora que a Bodytech já estava com dificuldade antes. Ó, vamos pegar 2019, que foi o melhor ano da Bodytech. Então, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, ó, tô mostrando para vocês, ó. Receita líquida operacional, 416 milhões. Beleza, vocês viram que o faturamento caiu para caramba em 2020, que foi 180, né? Então, ó, 416, beleza. Só que, ó, a empresa já estava com lucro operacional bem baixinho, 33 milhões, legal, e já estava pagando juros aqui na casa de 77 milhões. Então estava com resultado negativo aqui de 33, quase 34 milhões aqui de prejuízo líquido, só que tinha lá o benefício fiscal de uma base negativa de lucro, e aí o lucro líquido do exercício foi 25 milhões. Ou seja, já estava dando prejuízo em 2019, né? E vamos pegar aquela situação lá de ativo circulante contra passivo circulante, a gente chama isso de índice de liquidez corrente. Então, ó, em 2019, eles estavam com 113 milhões de ativos circulantes. Vamos pegar aqui passivo circulante? Então, passivo circulante, ó, 304. Pô, 304. Então, se você tem 113 contra 304, você tem 2/3, basicamente, do seu passivo a descoberto. E outra, ali não era tão crítico ainda. Por quê? Porque eles estavam com 87 milhões aqui de empréstimos a vencer em 12 meses.
87, tá? Como eles estavam com 113 de ativo circulante, ainda dava para cobrir pelo menos as dívidas. As outras obrigações operacionais, eventualmente a empresa ia dar algumas pedaladas, né? Enfim, vocês viram que em 2019 a situação já estava difícil, né? O índice de liquidez corrente já estava menor do que 1 ali em 2019. Então, a crise, ela acelerou o processo, isso com certeza, né? Mas a situação já não vinha tão sustentável assim, mesmo em 2019. Mas vamos entrar na notícia, vamos lá. Abre aspas para o CEO. O encargo financeiro ficou muito relevante. A Selic saiu de 2 para 13,75% e hoje ainda está em 12,75%, o que corrói o resultado operacional, explica Urquiza. Ao longo de 2020, 2021 e 2022, a Boritec acumulou um prejuízo de 240 milhões de reais. Em 2023, esse prejuízo vai ficar entre 40 e 50 milhões. Se a empresa em 2019 já tinha prejuízo acumulado de 200 milhões, agora está no patamar de 440 milhões de reais. Um negócio sensacional, né? Bom, mas se os resultados estão tão ruins, quem vai querer injetar dinheiro na empresa, né? Então, uma das coisas que eles fizeram foi um aporte de capital. Vamos ver aqui, ó. No mês passado, para dar algum alívio ao balanço, os acionistas fizeram um aumento de capital de 24 milhões na Bodytech, com adesão de 95% da base. Só quem não participou foi o Abílio Diniz, né? Quem não aderiu foi a família Diniz, que foi diluída. Abílio Diniz assumiu a posição da empresa que era do seu filho João Paulo Diniz e não teria intenção de continuar no negócio, né? Bom, mas com esse balanço tão ruim, será que você vai conseguir ter sócio interessado em injetar dinheiro na empresa? Eles tiveram que arrumar a casa em 2023. Vamos ver o que eles fizeram? Vamos lá. Para colocar o mandato na rua, a melhoria do desempenho era fundamental. Abre aspas aqui para o CEO. A Bodytech vai fechar o ano com cerca de 510 milhões de receita operacional bruta e um resultado operacional de 82 milhões. Como tinha sido 20 milhões no período passado, vai aumentar em 4 vezes o resultado operacional, que não é ruim, é bom, tá? O que já é um patamar superior a 2019. Naquele ano, a receita operacional foi de 486 milhões de reais e o EBITDA foi de 64 milhões de reais, diz o CEO, né? Então eles estão melhorando, né? Arrumando a casa aqui em 2023 para melhorar a performance operacional para atrair algum sócio interessado. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Outra coisa que eles estão fazendo é o seguinte, vamos lá. Nos últimos meses, o EBITDA anualizado já aponta para uma casa de cerca de 100 milhões, afirma. Esse foi um ano de recuperação. Estamos colhendo os frutos em um momento muito duro, que obrigou a empresa a buscar ainda mais eficiência. Então estão indo na direção certa, estão aumentando a eficiência operacional para melhorar um pouco aí os resultados da empresa e atrair interessados, mas o balanço ainda é um problema. A base de clientes voltou a crescer, hoje acima do período pré-pandemia, por iniciativas maiores no segmento infantil e na parceria com a Gympass para o público corporativo, bem como investimentos em tecnologia que rendeu ganho de produtividade. Mas se o resultado operacional é positivo, o mesmo ainda não acontece com o resultado financeiro dado as taxas de juros muito altas, né? A rede do grupo Bodytech tem cerca de 10 a 15% de capacidade ociosa, espaço para aumentar vendas nas unidades atuais. Abre aspas. A prioridade de investimentos é na melhoria nas unidades atuais, com crescimento direcionado para franquias, de forma que a empresa não tenha que alocar CAPEX nas aberturas, conta o CEO. Ainda nesse ano, uma unidade franqueada da Bodytech será aberta no Iguatemi Fortaleza e no início de 2024 no Iguatemi Campinas. Então, pelo menos, a direção está correta. Aumento de eficiência operacional e expansão via franquia que não demanda muito dinheiro da própria companhia. Interessante, né? Mas vamos dar uma olhada agora nos resultados da empresa aí em 2022 para a gente ver a situação, né, real da companhia. Então vamos lá, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês o seguinte, ó. 2022, receita líquida 350 milhões, resultado operacional 21 milhões positivo. Então a empresa passou de negativo em 2021, 47 milhões de prejuízo operacional, para um lucro de 21 milhões. Esse ano parece que está apontando para 80 milhões, segundo a notícia. Bem interessante. Qual que é o problema? Aí, ó, despesas financeiras, 130 milhões de reais. Então, o nível de endividamento está muito alto e as taxas de juros estão altas, está corroendo todo o resultado líquido da companhia, que em 2022 teve um prejuízo de 72 milhões, né? Beleza, vamos lá. Gera caixa? Gera caixa. Em termos operacionais, a empresa gera aqui 128 milhões de caixa operacional em 2022. Faz sentido, né? Porque você vende planos anuais, então você já tem receita antecipada e consegue gerar caixa. Isso a Smart Fit também tem. Legal. Só que esse 128 aqui, ele não leva em consideração pagamento de
aluguel, né? Aluguel fica aqui embaixo, aqui no pagamento de arrendamento, 96 milhões. Mas mesmo assim, se você tirar 96 milhões, dá mais de 30 milhões de caixa operacional que a empresa consegue gerar. Só que é um negócio que demanda muito caixa, né? Para fazer CAPEX, né? Só que como eles estão fazendo, né, o crescimento na base de franqueados, eventualmente eles vão conseguir equalizar aqui o fluxo de caixa das atividades de investimento. Então, pelo menos estão na direção certa. O que eles precisam resolver? Nível de endividamento. Qual que é o tamanho da dívida que a empresa tem hoje, né? Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês que são 278 milhões aqui de dívida, sendo que 72 é de curto prazo e 206 de longo prazo. E o encargo está alto, pessoal. Só de capital de giro é CDI mais 0,66 ao mês. E as debêntures, que são boa parte aí da dívida que a empresa tem, é CDI mais 4,35. Então, eles vão precisar de um sócio para dar uma aliviada aqui no nível de endividamento? Vai, tá? Enquanto eles não resolverem as dívidas da companhia, a empresa nunca vai conseguir ter um resultado líquido positivo. Vamos ver o que vai acontecer. A busca por um sócio já começou. Vamos ver quem tem coragem aí de colocar dinheiro e apostar no crescimento da Bodytech para ver se ela consegue resolver a sua estrutura de capital e se manter operando para o futuro. Caso contrário, vai ser mais uma empresa que talvez no início de 2024 vai entrar com um pedido de recuperação judicial, dado que ela não vai conseguir sozinha gerar caixa suficiente para honrar suas dívidas de curto prazo. E olha que interessante, pessoal, só para mostrar para vocês que aqueles 150 milhões eles são cirúrgicos, né? Eu estou mostrando para vocês que eles têm 46 milhões aqui de vencimentos contratados em 2024. Dado que ele já tem 72 milhões ali de dívida, soma esses dois aqui já dá uns 120 e pouco, né? Com 228 aqui a vencer em 2025. Então é urgente que eles consigam esse aporte de capital, porque 2024 já vai dar problema e se não conseguir resolver esse negócio e der uma mera empurrada para 2025, olha o tamanho do problema que eles têm para 2025. 228 milhões de dívida que eles vão precisar honrar. Vai precisar de sócio, se não fizer, mais uma empresa em recuperação judicial. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.